questão de saúde, que eu não pude vir na última quarta-feira, depois retornei de férias, e nós tivemos semana de oração, e aqui estamos de novo, então, juntos. Então, hoje nós vamos fazer o último episódio do Tempo da Monarquia, e nós vamos falar um pouco hoje sobre uma nação e o que aconteceu com ela desde o começo até o fim deste período. Mas para nós podermos falar sobre ela, a nação de Israel, eu quero contar para alguns e lembrar outros do episódio que aconteceu no último domingo no nosso país. Todos devem ter acompanhado as invasões, as vidraças quebradas, tudo que aconteceu no nosso país, em Brasília, neste domingo, e como é triste nós observarmos o que tem acontecido com o país, como que as pessoas estão se comportando. Porque quando nós olhamos um cenário como esse que nós estamos vivendo, nós não podemos definir partidos políticos, posições, não, são pessoas que estão definindo as suas posturas, apesar de eles escolherem defender um lado ou outro na questão política. E quando você olha para tudo isso, você começa a tentar imaginar o que é que vai acontecer lá na frente. Para onde está caminhando este país, que tem é um país tão rico, é um país que tem tantas possibilidades, tantas chances, o que tem de acontecer com este país? E quando nós pensamos assim, não estamos tentando entender o que é que o governante vai fazer, ou o que é que não, estamos falando do povo, da nação, das pessoas que vivem no nosso país. E nós vemos então que o que está acontecendo no nosso país, talvez já aconteceu com outro país, em outro momento, uma outra nação. E aí então a nação de Israel, que ela tinha tudo para conseguir aquilo que ela estava lutando, para conquistar, e de repente ela começa num processo de decadência. E por que isso tudo? Nós vamos então estudar um pouco sobre isso, sobre a decadência de uma nação e como é que eles podem encontrar esperança num cenário de desordem como esse. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, o último capítulo do livro de Crônicas. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 16. Segundo Crônicas 36, 9 ao 16. Eu vou ler o primeiro versículo e eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, a me auxiliar do versículo 9 até o 16, que diz o seguinte: Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor.
Querido Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento, perante a Tua palavra, que o Senhor direcione os nossos pensamentos. O Senhor nos abençoe com sabedoria, para nós podermos compreender a Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, assim, trazendo a compreensão, aplique em nossos corações, para nós podermos viver aquilo que é agradável ao Senhor, viver a Deus de maneira que o Senhor venha a ser exaltado em tudo que viemos a fazer. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, o texto então vai nos mostrar essa decadência de Israel, talvez num dos piores episódios dela, que é o período onde agora Judá também está sendo conduzida ao exílio. E nós podemos ver então três detalhes que eu gostaria de destacar então nesse texto, que a decadência de uma nação como Israel, ela não passa de uma hora para outra, ela recebeu em diversos momentos alertas do Senhor. O texto mostra para nós então aqui um personagem, nós tivemos vários reis que se afastaram do Senhor neste fim da monarquia, os reis do sul, que eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor e sofreram consequências. O texto começa falando aqui de maneira muito breve sobre Joaquim. Joaquim, se você ler o texto de Reis, no capítulo 24, você vai encontrar um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu no seu reinado, no qual ele também fez aquilo que era mal perante o Senhor. Mas o texto de Crônicas, ele não se atenta a todos os detalhes do que aconteceu na história, porque o autor de Crônicas, ele tem um objetivo, e o objetivo final está nos últimos versículos do livro, que nós vamos chegar lá. Mas o que o texto mostra para nós é então que Joaquim morre, e quem assume o reinado do seu lugar é o seu tio Matatias, como diz lá em Reis, que aqui ele então vai trazer até mesmo como um irmão de Joaquim, mas é alguém da sua família, a qual Nabucodonosor passou a chamá-lo de Zedequias. A mesma coisa que tinha acontecido então com Eliaquim, irmão de Jeoacás, que o Senhor passou a chamar de Jeoaquim. A mudança de nomes mostrando aí, aqui não era Nabucodonosor, era o rei do Egito, mas mostrando a postura de poder, de autoridade sobre os reis de Judá, assim como está fazendo então novamente agora pela voz de Nabucodonosor. O texto mostra então que este rei, ele começou então a reinar sobre Judá pela imposição de Nabucodonosor naquele instante, mas o texto claramente vem nos mostrar então que ele fez, no versículo de número 12, aquilo que era mal perante o Senhor, e não se humilhou perante o profeta Jeremias. Ele traz um destaque aqui para nós na história de Zedequias, de que Jeremias estava presente enquanto este homem reinava, e Deus usou o seu servo para falar a ele os seus alertas, para fazer a ele as direções sobre a vida, sobre o reinado que ele estava então conduzindo diante de Deus. Eu gostaria que alguém lesse para nós Jeremias capítulo 27, versículo de número 2, por favor. Isso, então aí é o começo da palavra do Senhor a Zedequias, através do profeta Jeremias. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, coloque então jugo sobre o seu pescoço, porque a Babilônia vai vir sobre vocês. Vocês vão ter que obedecer à Babilônia, vocês não vão ter força para então rebater aquilo que Nabucodonosor está prestes a fazer sobre vocês. E então o texto de Jeremias vem mostrar que mesmo com a palavra do Senhor dizendo, esta é a vontade de Deus sobre vocês, Deus vai permitir isso sobre a nação de Israel. Alguns outros se levantaram como profetas do Senhor para falar então em nome de Deus, trazendo esperança para Israel. Queria pedir que alguém lesse para nós, por favor, Jeremias capítulo 28, dos versículos 15 ao 18.
17, não tem 18. Tá certo, até isso. Então vejam só, aqui você observa que Ananias se levanta para falar em nome de Deus, para trazer uma esperança para Israel. Ao dizer então, esse jugo que então Jeremias está dizendo, vai ser quebrado em 2 anos. Vocês não vão viver nesse sofrimento. E então o Senhor traz a palavra a Ananias a partir então do versículo 15 que nós acabamos de ler, onde o Senhor diz, então você está falando mentiras. E por conta das suas mentiras você morrerá. E o texto diz que em 2 meses aquele homem então morreu. O que é que o texto começa mostrando para nós? É que a nação de Israel, não só através de Jeremias, mas através de vários outros profetas, ela recebeu alertas do Senhor. O Senhor traz a sua palavra ao seu povo em todos os momentos que eles estão em desobediência, para que eles se arrependam, voltem aos caminhos do Senhor e o juízo de Deus não recaia sobre eles. Como aconteceu inclusive no período de Josias. A piedade de Josias foi vista pelo Senhor e a compaixão de Deus, ela desceu sobre aquele rei, onde o pesar da mão do Senhor não veio durante todo o reinado deste rei por causa da sua postura. Então nós vemos o Senhor falando com o seu povo, não neste momento apenas. Nós estamos aqui no final da monarquia, mas desde o começo, desde que Saul assumiu o trono, Davi assumiu o trono, Salomão assumiu o trono e a divisão do reino aconteceu, Deus levantou os seus profetas para falar ao seu povo. Mas o que nós observamos é que a nação de Israel, em vários momentos, queria dar mais ouvidos aos falsos profetas, porque traziam uma esperança que parecia boa aos seus olhos, ou abandonavam a voz do Senhor para viver em idolatria. Eles então, em diversos momentos da história, eles deixaram de seguir ao Senhor, deixaram de ouvir a sua palavra, e como fez aqui mais uma vez agora Zedequias, começaram a viver conforme as suas próprias vontades, suas próprias ideias, e o texto então diz isso para nós. Ezequias fez o que era mal perante o Senhor, voltando para o texto de Crônicas, não se humilhou perante o profeta que falava da parte do Senhor, e ele rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. O texto mostra para nós então que Nabucodonosor já estava então com autoridade sobre Judá, e este que agora deveria então servi-lo, ele acaba se rebelando contra Nabucodonosor. Isso traz então a palavra do Senhor também contra ele, porque Ezequiel vai falar sobre isso. Deste rei que se rebelou perante um juramento que ele fez, perante uma postura que ele deveria ter para aquele que agora governa, aquele que tem poder. Ele deveria estar então submisso neste instante. O Senhor já havia dito isso através de Jeremias. Eles vão ter que viver debaixo então do jugo da Babilônia. Mas Zedequias, ele não quis viver assim. Ele então se rebela contra Nabucodonosor, como diz o versículo de número 13, endurece a sua cerviz e fica então com o seu coração obstinado. Então vejam só que a decadência de uma nação, como nós estamos vendo aqui em Israel, ela não começa nesse ponto, mas o que Zedequias fez, ele acompanha então toda a história, a obstinação deste povo em fazer alguma coisa porque acham que é o melhor. Em todos os momentos que nós vemos o Senhor então pesar a sua mão sobre Israel, é porque o pecado da obstinação se encontra presente. Achavam que isto era o melhor, e eles mantinham essa postura diante do Senhor, como se isso fosse em algum momento agradável a Deus. E veja então esta direção de Zedequias, traz então também no versículo 14 um alerta sobre aqueles que eram líderes religiosos, os sacerdotes. Olha o que eles fazem no versículo 14. Os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Eles profanam o templo. Vejam só como é que este povo está caminhando para uma vida que deveria ser de obediência ao Senhor. Este povo está vivendo obstinado. Eles acham que sabem qual é o melhor caminho, eles começam a ter atitudes
para crescimento do reino, como a rebeldia contra Nabucodonosor naquele instante, mas ele não ouve a voz de Deus. Este povo, ao se afastar da voz de Deus, cada vez traz mais pecados sobre eles, aumentam as transgressões. O templo do Senhor, então, que era santo, local de adoração, agora foi contaminado por Deus. Mas isso tudo aconteceu porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Deus falou, Deus levantou seus profetas em vários momentos, e Israel apenas caminhou em uma grande decadência. Veja os versículos 15 e 16, mais uma vez, o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. O Senhor se compadece mais uma vez do seu povo, porque o Senhor é longânimo, o Senhor ele é misericordioso, e ele levanta outros mensageiros. E ele então traz para eles a direção, mas eles reagem da mesma forma. Zombam, rejeitam, tanto os mensageiros quanto a palavra de Deus. Por quê? Porque há no coração deles o pecado que está dominando. Então nós podemos olhar para Israel e podemos entender que todas as nações que caminham em decadência, elas caminham não simplesmente porque um ou porque outro direcionam, mas porque o povo todo quer continuar em pecado. Quer continuar rejeitando a verdade que o Senhor está propagando em todos os momentos. Os alertas de Deus. Deus está falando às pessoas como elas devem viver, o que elas não devem fazer, mas elas estão como se tapando os ouvidos e agindo pelo pecado da obstinação. Estão obstinadas a fazer aquilo que elas acham que é o melhor para elas. E o que acontece? Como em todos os outros momentos, o versículo 16 vai então nos mostrar que vai trazer consequências sobre eles neste momento. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso? Sobre este alerta de Deus, sobre esta reação do povo? Pois vejam só então, o texto mostra para nós que o Senhor, após vários alertas, só nessa história nós temos aqui mensageiros, não é apenas um, temos mais Jeremias que é listado e nomeado aqui no meio da história, e nós vemos então no versículo 16 que isso traz a ira de Deus sobre este povo. Após vários alertas que o Senhor traz, e lembrem-se então, este grande problema não começou em Zedequias, este grande problema não começou em Salomão, quando o reino se dividiu. Esse problema não começou em Davi, quando ele mesmo, debaixo de uma aliança com o Senhor, ele continuou pecando. Esse problema começa lá atrás, como nós falamos. Começa lá no Éden, Gênesis 3, quando o pecado passou a corromper então toda a criação. Isso então vem se alastrando, vem se arrastando e afastando as pessoas do Senhor. O povo de Deus, que conhece a verdade, continua insistindo em fazer aquilo que é a sua própria vontade. E então nós vemos o texto mostrar para nós, no versículo 16, a ira do Senhor subir contra o seu povo e não haver remédio algum para tratá-los neste momento. Ou seja, não havia postura que eles pudessem ter nesse instante que o Senhor iria dizer, não, eu vou poupá-los nesse momento. Não, já vem então se acumulando pecado sobre pecado de Israel, ao ponto de se dividir. O norte já recebeu a condenação, já foi destruído, e agora o sul está caminhando da mesma forma para longe do Senhor. E então nós vemos o que vai acontecer com este povo quando a ira do Senhor recai então sobre Judá. Alguém pode ler para nós, por favor, versículo 17 até o 19.
Vejam só então o que está acontecendo aqui. É o cenário de um lugar que está recebendo a ira de Deus. Israel, então, em desobediência, em insistir nessa desobediência, uma vida de idolatria, uma vida onde eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, agora estão recebendo o castigo de Deus. O texto mostra para nós, então, que o Senhor, com a sua ira, Ele está permitindo aqui destruição para Israel, destruição para toda a cidade de Jerusalém. Cidade esta que o Senhor mesmo escolheu para que o seu povo pudesse viver para Ele, pudesse construir um templo onde eles iriam adorar, povo onde estaria ali protegido com as muralhas. E o que o Senhor está fazendo? Está permitindo que tudo seja removido. Começa falando aqui, das mortes. E aqui são poucas as menções. Se você fizer a leitura do capítulo 24 e 25 do segundo livro dos Reis, esse número de mortes aumenta. O número de pessoas que foram levadas cativos para a Babilônia aumentam, porque ele descreve mais. O livro dos Reis traz, então, desde Joaquim, sua mãe, suas mulheres, seus servos, o exército, todo o povo está sendo levado para a Babilônia. Por quê? Porque eles pecaram. Então vejam que a decadência da nação não começou agora, ela começou lá atrás, quando eles então optaram em permanecer no pecado, e Deus disse: vocês receberão juízo por causa disso. E então o Senhor agora está cumprindo a sua palavra, aquela então a qual Ele havia dito que iria trazer sobre o seu povo. Pessoas estão sendo levadas cativas, pessoas estão sendo mortas à espada. Veja então que o texto no versículo 18 está mostrando que a casa do Senhor está sendo então toda desfalcada, os utensílios de ouro, de prata. O livro dos Reis fala também sobre todos os utensílios de bronze, as colunas de bronze que eram enormes. Tudo que eles tinham de valor foi tirado e levado para a Babilônia. Então veja, há uma cidade, uma nação que tinha tudo para prosperar, que tinha todas as riquezas necessárias. Lembra então do período do reinado de Salomão? Era o mais rico de todos. Mas o que acontece a partir dali? Uma clara decadência desse povo. E eles começam então a perceber agora nesse instante que tudo que eles tinham de poder, de força, que dava segurança, é retirado, porque eles precisavam entender que era o Senhor quem estava comandando a vida deles. Era o Senhor então que dava a eles o tesouro, era o Senhor que dava a eles o poder dos exércitos, era o Senhor que dava proteção ao ponto de até mesmo os muros, versículo 19, os muros de Jerusalém foram derrubados. A casa do Senhor foi queimada. Então, imagine a cena de destruição que eles estão vivenciando nesse momento. Eles tinham tudo e agora, de repente, eles já não têm quase nada mais. Nabucodonosor, ele deixa apenas aqueles mais pobres na cidade. O texto dos Reis vem complementar isso para nós. Ele leva todos os mais tinham mais posses, os ricos, os príncipes, a liderança, os guerreiros, todos ele leva junto. Por que ele deixa só os mais pobres em Jerusalém? Para que aquele povo não tivesse condições de se rebelar contra eles. Vocês não vão ter força. Vocês no máximo vão cuidar de um campo aqui e um campo ali. Nada mais. Vocês não vão ter força para construir, porque os artífices foram levados também. Vocês não vão ter força para guerrear contra quem vier contra vocês, porque os guerreiros foram levados. É cenário de desolação. É destruição total que nós encontramos o profeta falar sobre isso em Lamentações, capítulo 1. Peço que alguém leia para nós, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Lamentações, capítulo 1, os versículos de 1 a 3.
E aí o profeta continua lamentando, continua descrevendo aquilo que ele está vendo ali. E nós vemos então que Jeremias foi usado por Deus como o atalaia, aquele que veio trazer o alerta para o povo. Durante os momentos em que o povo foi levado ao exílio, ele permanece ali e depois ele está vendo a situação que o povo está e ele está descrevendo isso. Ele está lamentando diante de Deus perante a tragédia de, como ele mesmo traz no texto, dizer, aquela que era populosa, aquela que era forte, que tinha as boas estruturas, agora está vivendo na miséria, está vivendo em desolação. É a mesma descrição que você encontra quando você começa a ler o livro de Neemias. O começo do livro de Neemias fala então sobre esta Jerusalém, onde as pessoas estão sofrendo. E aqui não é somente exército que foi embora, não é apenas os muros que caíram. O texto de Reis, no capítulo 25, versículo 2, diz que eles estavam cercados por Nabucodonosor, permaneceram assim por 2 anos, e aquele povo que estava lá dentro estava passando fome já. E essa é outra descrição que Jeremias vem trazer em Lamentações, quando ele diz que aquele povo já não tinha mais de onde tirar comida. É um cenário de desolação. Por que tudo isso? O próprio Jeremias vem dizer no capítulo 29, Jeremias 29, versículos 18 e 19, diz assim: persegui-los-ei com espada, a fome e a peste. Fá-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Então vejam só, a ira de Deus veio sobre esta nação, por quê? Porque os profetas foram levantados e eles não ouviram. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo muito sério de ser refletido. Por quê? Porque nós observamos então uma nação que se diz acreditar em Deus, mas que se comporta como nações ímpias. E aqui nós estamos falando tanto de Israel quanto do nosso país. O nosso país diz ser um país de pessoas que acreditam em Deus, cristãos na maior parte, mas que de repente você começa a encontrar algumas atitudes que não são nem um pouco coerentes. Um povo que se diz acreditar. E por que isso? Porque deixaram de ouvir os alertas de Deus. E a nação de Israel, ela caminha então nessa decadência. E isso não vem de agora, o alerta do Senhor, se você ler o texto de Levítico 26, quando o Senhor ainda entrega a lei ao seu povo, eles já sabiam que eles deveriam viver em obediência. Caso eles vivessem em desobediência, o último recurso do Senhor, a maior humilhação desse povo seria espalhá-los, tirá-los da terra onde o Senhor então os colocou, terra que mana leite e mel, terra que o Senhor então iria os proteger. E é por isso então que no texto de Crônicas, no versículo de número 21, ele repete mais uma vez dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Agora por intermédio da boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou. Então o texto faz uma comparação com esse tempo ainda em Levítico, onde tinha direcionamento para Israel. Eles deveriam então cultivar na terra por 6 anos, e no 7º ano, Levítico 25, você encontra isso, o 7º ano era o ano sabático. Eles deveriam então deixar este ano para que a terra se recuperasse, e seria um ano de confiança ao Senhor. O ano onde eles deveriam então entender que até o 6º ano, o Senhor iria supri-los de tal forma que no 7º, mesmo não cultivando, eles não ficariam desamparados. Olha como o Senhor então aumenta essa proporção da confiança que Israel vai ter que ter neles. Porque ele diz então no final, agora não são mais 7 anos, mas são 70 anos de sábados. Ou seja, são 70 anos que o povo de Israel agora vai ter que viver na confiança do Senhor,
que Israel vai ter que entender que tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus permitiu que eles chegassem até aquele momento. Porque eles ouviram os alertas, não obedeceram, e a ira do Senhor então veio sobre o seu povo. Mas é interessante de nós observarmos que o autor de Crônicas, ele não tem como intenção maior aqui trazer a destruição da monarquia e o fim, como aconteceu, de uma maneira tão trágica. Ele vem mostrar para nós o que acontece depois desse período, porque esse texto é escrito depois do exílio. Então vejam só o que acontece do versículos 22 e 23. Alguém pode ler para nós, por favor? Segundo Crônicas 36, 22 e 23. Onde é que nós encontramos então esperança para uma nação que está em decadência? Israel, pela desobediência aos alertas de Deus, sofreu a ira do Senhor, mas o próprio Deus, aquele que pesou a mão sobre o seu povo, é o mesmo que agora está trazendo restauração a eles. Este alerta o Senhor já havia dito então no versículo de número 20 do capítulo 36. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se foram seus servos e de seus filhos, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Ele estava dizendo então que esses 70 anos iriam durar de exílio para Israel, para o povo de Judá, para o povo do Senhor, onde eles deveriam então entender que Deus estava ali com eles, e através então de Jeremias, o Senhor diz ao seu povo: vocês estão no meio de uma terra estranha, mas é aí que vocês devem servir a mim. Vocês não devem ser rebeldes aí dentro. Vocês devem ser obedientes. Ser a melhor nação. Por quê? Porque vocês dependem da cidade de onde vocês vivem para prosperar. Então vocês devem ser bênção nesse meio. E esse tempo passa. E o tempo então do reino da Pérsia chega. E o texto mostra para nós que através de Ciro, alguém a quem Isaías já havia falado, Israel começa a encontrar então esperança. Porque Isaías, no capítulo de número 44, ele vem falar sobre o ungido do Senhor. Aquele que o Senhor mesmo diz que não o reconhece, é aquele que Deus iria usar para libertar o seu povo do período do exílio. Ciro não é um homem temente ao Senhor. Ciro é um rei ímpio. Mas é este rei que o Senhor vai usar então para libertar o seu povo do cativeiro. E é o que acontece. Como o texto vem dizer aqui para nós, então logo no final: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Este homem não é temente ao Senhor, mas Deus está usando até mesmo um ímpio para fazer a sua vontade, para mostrar para o seu povo que a graça do Senhor, ela ainda existe. Que a esperança para Israel, ela estava sempre no Senhor. Eles precisavam apenas olhar para Deus em todos os momentos. E então, através de Ciro, como você vê o final do versículo de número 23, ele começa a mandar que esse povo volte. E aí você entra nas narrativas do livro de Esdras, você entra na narrativa de Neemias, onde você volta vê o retorno desse povo. Eles começam a voltar, eles começam a reconstrução do templo, reconstrução do muro, e então Israel começa a ter novamente uma vida em Jerusalém depois de todo este período de exílio que eles passam. É interessante de ver então que o mesmo Deus que deu o alerta é o mesmo Deus que pesou a sua mão com ira sobre o seu povo, é o Deus que agora está tirando a dificuldade, está trazendo livramento ao seu povo.
está trazendo restauração a Israel. Por quê? Porque este é o Deus fiel à sua própria aliança, à sua própria palavra. Porque Ele está fazendo isso por causa daquilo que Ele prometeu que iria fazer a Abraão, daquilo que Ele mesmo prometeu fazer a Jacó. A aliança que o Senhor fez não foi desfeita, apesar da desobediência do povo em todos os momentos. E nós vemos então que esta transformação de uma nação que estava em completa decadência, ela acontece. Quando você lê Esdras capítulo 10, você vê aquele grupo que retornou a Jerusalém, se arrependendo dos seus pecados e voltando ao Senhor. Neemias capítulo 9, a mesma atitude agora de outro grupo que voltou do exílio, e eles não voltam com o coração endurecido, eles voltam com o coração arrependido diante daquilo que eles fizeram. Por quê? Eles leem o livro da lei, eles ouvem novamente a palavra do Senhor, mas agora eles estão atentos àquilo que o Senhor está para falar. Eu vejo uma mudança de postura, porque este povo passou pelo tratar do Senhor. Deus pesou a sua mão sobre este povo e tratou, lapidou o povo que é dele, para que eles pudessem então voltar a viver uma vida de santidade. O que é que nós observamos acontecer em uma nação que está em decadência? A nação geralmente tem o costume, como nós estamos vendo, de encontrar culpados. Falamos aqui no começo sobre o que aconteceu em Brasília no domingo, e quem é o culpado de tudo aquilo? Para alguns o culpado é o Bolsonaro. Para outros o culpado é o Lula, que colocou infiltrados lá e fez tudo aquilo. Nós queremos achar culpados. Mas onde está o maior problema de uma nação que está caminhando em decadência? Não é no governante, é nas pessoas, é no coração das pessoas. É o pecado que habita no coração das pessoas e elas insistem em satisfazê-los. Nós temos que lembrar então que a nação não será salva ou destruída pelo seu governante. Teremos governantes bons, governantes ruins, mas nós temos que lembrar que as nações, elas pertencem àquele que reina para sempre sobre tudo, que é o Senhor. O Deus que nós servimos, Ele é soberano sobre todas as nações, sobre todos os governantes. Então, apesar das situações que acontecem, nós devemos temer sempre ao Senhor e não aos homens. Algo que nós temos visto mudar hoje em dia pelas posturas que as pessoas têm tido, inclusive nos meios sociais, na internet, e nós vemos a igreja acompanhar esse tipo de postura. Nós podemos então concluir, irmãos, que o pecado da obstinação é capaz de levar toda uma nação ao exílio. O pecado da obstinação, estão cegos quanto àquilo que querem fazer e insistem em fazer. Nós, como parte desta nação chamada Brasil, povo do Senhor, nós precisamos então nos afastar de qualquer pecado que possa trazer sobre nós, primeiro de forma particular, depois como povo do Senhor, depois como nação, qualquer pesar da mão do Senhor, qualquer ira de Deus que nós vimos aí, como o Senhor é poderoso e pode agir sobre uma nação. Que nós vemos que a ira do Senhor virá sobre aqueles que rejeitarem a verdade divina. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra constantemente. Nós precisamos manter o foco na palavra do Senhor. Estamos ouvindo muitas coisas por aí. Vamos ouvir da televisão, da internet, mas o que norteia a nossa vida é a palavra do Senhor. Vimos aqui todas as vezes que Israel abandonou, ao longo de todo o tempo da monarquia que estudamos, e foi bastante tempo, foram vários meses, né? Todas as vezes que eles abandonavam a palavra do Senhor, vinha o juízo de Deus sobre eles. Então nós precisamos estar atentos em que caminho nós queremos trilhar. E lembrar sempre que a graça restauradora é oferecida a todo pecador que se arrepende. Israel se arrependeu dos seus pecados. O Senhor os tratou, os disciplinou. O exílio é a disciplina de Deus para um povo que vira e mexe, caía no pecado. O Senhor os restaurava, demonstrava compaixão até que eles são levados a esses 70 anos de exílio. O Senhor trata o coração deste povo. Se nós estamos obstinados com uma ideia que é contrária à vontade de Deus,
É através da graça do Senhor em Cristo Jesus que nós encontramos o perdão restaurador. É assim que o Senhor então vai continuar usando o seu povo para que o nome dele possa ser exaltado no nosso país. Porque a esperança do Israel de Deus, ela estará sempre no ungido do Senhor, que é Cristo Jesus. Não podemos perder esse foco. A nossa esperança não está nas pessoas, não está em homens, não está em governantes. Está no nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu por nós, ressuscitou e voltará para levar a sua igreja por toda a eternidade para o céu. Que Deus nos abençoe para que essas verdades estejam sempre no nosso coração, para que, independente daquilo que vier a acontecer com a nação, com o povo, a maneira como as pessoas vão reagir, nós, como igreja, estejamos focados na palavra do Senhor para viver em obediência ao nosso Deus. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Acrescentar algum detalhe de alguma coisa que às vezes passou desapercebido no texto dos comentários? Gostariam de colocar alguma coisa? Pode falar, Paulo. Só um pouquinho. Pode falar, Luiz, ele passou para você. Uhum. Sim. Sim. Eu acho que essa é uma questão tão importante, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, apesar do que elas falam, né? Então aqui nós estamos falando de um governante, de um povo ímpio, que é usado por Deus. Então isso aqui prova a confiança que nós temos que ter no Senhor, porque nós vivemos debaixo de vários governantes, prefeitos, governadores, presidentes, e aí por diante, tantos que têm cargos de liderança, que direcionam nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e nós não sabemos o que está no coração deles. Mas acima disso, nós temos esse Deus poderoso que pode usar até mesmo o ímpio para fazer a sua vontade, trazer restauração ao seu povo, abençoar o seu povo. Isso que a gente vê na história. Sim. Sim. Sim, o desafio para Israel é o mesmo que vem para nós. É a confiança, né? De lembrar que no 6º ano Deus vai suprir para que no 7º a gente possa viver a independência dele. É o ensino que o Senhor traz desde o Antigo Testamento, desde o período da lei, para nos mostrar, nós temos que confiar a todo tempo que Deus está suprindo aquilo que nós precisamos. Né? Paulo, quer comentar?
que é, eu acho que o mais triste de tudo isso é o que a própria história já nos ensinou. Quando homens e mulheres se levantam para confiar em homens, logo em seguida, nós vemos o pesar da mão de Deus, como nós vimos na história. Então, o que nós precisamos nesse momento de decadência, talvez, de uma nação que não sabe mais para onde vai caminhar, porque talvez estava idolatrando, talvez ainda esteja, dependente de partido ou que lado que está, muitos estão idolatrando homens. Nós precisamos clamar pela nossa nação para que o Senhor tenha misericórdia, para que esse pesar da mão do Senhor talvez não venha na nossa geração, talvez venha menor, mas é clamar, porque nós vemos que o povo está fingindo até que crê, que obedece a palavra, mas na prática nós vemos que infelizmente essa não é a realidade. E sabemos então que aqueles que, como Ananias, que se levantou à frente do povo para falar, não, fiquem tranquilos, esse tempo difícil vai passar. Ele era um falso profeta, o Senhor então pesou a sua mão sobre ele e tirou a sua vida porque ele estava proferindo mentiras em nome do Senhor. Então nós temos que clamar pelo povo do Senhor, em primeiro lugar. Clamar para que o povo acorde, desperte e volte para a palavra e eles continuem em obediência. Porque nós sabemos que aqueles que não são o povo do Senhor, eles vão continuar em desobediência até que o Senhor os converta. Então nós temos que clamar primeiro pelo povo do Senhor, para que preguem a verdade, e continuar clamando pela nação, para que o Senhor abençoe e converta aqueles que ainda não fazem parte do seu reino. Mas é uma triste realidade, uma triste consequência que pode vir sobre a nossa nação. Mais alguém quer comentar alguma questão?